Palavra e Mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Glórias a Deus. Como disse, o título desta mensagem é O Meu Exército de Gafanhotos. Joel, capítulo 1, versículo 12. O texto diz assim, apenas um versículo vamos ler agora, amém? A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de louvor que o Senhor nos deu, Pai. Te peço, Espírito Santo, para que me use na tua obra, para que em nome de Jesus possa ser ministrada a tua palavra e não aquilo que está no meu coração, Deus. Usa, ó Pai, a tua igreja, atinja, ó Deus, aqueles que por algum motivo hoje não puderam estar aqui. E Pai, toca o coração de todos nós, para que possamos sair daqui cheios da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode colocar sua Bíblia aí do lado e dar uma salva de palmas para Jesus, amém, glória a Deus. Sempre bom receber a palavra de Deus com a salva de palmas, queridos, porque nós sabemos que vamos ser alimentados, não é? Acho que você já deve ter visto, já deve ter ido a algum lugar aonde o chefe do restaurante traz um prato muito especial. Nós fazemos isso no encontro às vezes, não é? E no final nós aplaudimos as pessoas que cozinharam. E queridos, aplaudir ao Senhor nunca é pouco, amém? Dar graças a Deus nunca é pouco. Amados, esse é o texto de um homem chamado Joel. Joel escreve num período bastante longo, ou os textos atribuídos ao profeta Joel são colocados em um período muito longo. Eles vão do século 2 até o século 8º antes de Cristo. Talvez você estranhe e fale, puxa vida, 700, 800 anos atribuídos textos a Joel, como pode isso? Na realidade não se tem como explicar estas coisas, queridos, porque de fato muitos textos têm a característica, têm a mão de Joel em todo este período. Mas isso me leva a crer, amados, que Joel é um homem de fato profético, porque ele transcende o tempo em que ele viveu, da mesma maneira que a palavra de Deus transcende o tempo em que ela foi escrita, de maneira que nos dias de hoje nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Nós podemos dizer que a palavra de Deus é uma verdadeira máquina do tempo. A palavra de Deus, ela fala a respeito daquilo que aconteceu, a respeito daquilo que está acontecendo e a respeito daquilo que vai acontecer. E o profeta Joel é este homem. Ele fala muitas coisas que haviam acontecido antes dele, coisas que estavam acontecendo no tempo dele e coisas que iriam acontecer após a sua estadia, a sua presença conosco na terra. O seu livro, ele é dividido basicamente em dois temas. O primeiro tema fala a respeito de correção. O primeiro tema fala a respeito de transformação de vida. O primeiro tema fala a respeito de arrependimento para um povo que conheceu a palavra de Deus, mas não obedeceu a palavra de Deus. O profeta Joel, diferente de muitos profetas daquela época, veja como é atual o livro de Joel. O profeta Joel, diferente de muitos profetas daquela época, ele prega a respeito daquilo que o Senhor gostaria que acontecesse, e não a respeito daquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Talvez, meus irmãos, olhando para a nossa igreja, olhando para algumas igrejas que pregam um evangelho de fato verdadeiro, você possa ter noção de como foi difícil para o profeta Joel pregar esta palavra. Porque enquanto muitos chegavam e eram até mesmo contratados para falar a respeito daquilo que os ricos gostariam de ouvir, então se contratava um profeta, colocava-se ele dentro de casa, dava-se a ele uma boa oferta. Vejam como é incrível naquela época.
dava-se a ele uma boa oferta e falava-se assim: profetiza. E o profeta então, com seus bolsos cheios, o profeta então, alegre, refestelado em uma mesa repleta dos melhores alimentos, ele dizia assim: o Senhor está me dizendo que a sua família vai prosperar grandemente. O Senhor está me dizendo que o teu trabalho vai crescer poderosamente. O Senhor está me dizendo que as guerras que você tem enfrentado, elas vão ser vencidas pela tua mão, pela tua espada. Enfim, isso era o que profetizavam aqueles profetas. Enquanto isso, sozinho, o profeta Joel, ele trabalha juntamente com alguns outros conhecidos, como por exemplo Amós, que fala de uma forma muito semelhante. E ele vai e fala a verdade, queridos. Ele diz: vocês têm que se converter, vocês precisam ter mudança de vida. O Senhor disse, o Senhor falou. É assim que o Senhor desejava que fosse a vida daqueles que conhecem a sua palavra. Este é o primeiro tema do profeta Joel. Depois, queridos, nós passamos para um segundo tema. E o segundo tema refere-se ao título que estamos pregando aqui nesta noite: o exército de gafanhotos do Senhor. Aqueles que iriam migrar, aqueles que iriam cortar, aqueles que iriam destruir as plantações do povo de Deus. Amados, este é um tema muito forte para nós, porque você vai perceber nesta noite que muitas pessoas passam por aquilo que estavam vivendo aquelas pessoas. Naquela época, preste atenção, as pessoas estavam descobrindo algo muito interessante. Elas perceberam que se elas plantassem uma semente, cavassem uma cova antes, plantassem uma semente, regassem, cuidassem da terra, ali iria nascer algo bom para comer. Então eles perceberam que era possível cultivar algo que até então era novidade, não se fazia aquilo tão comumente. Então, amados, as plantações eram uma preciosidade para o homem naquela época. E Joel, ele tem uma visão da parte de Deus e começa a falar sobre uma grande nuvem de gafanhotos que vai atingir as plantações do povo hebreu, do povo que estava em Canaã, do povo que estava na Jerusalém, podemos dizer nos dias de hoje, a Jerusalém celestial. Então, meus irmãos, este é o profeta Joel, um homem que divide a sua palavra em dois tempos, um homem que divide a sua palavra em um tempo de previsões e um tempo aonde as coisas de fato estavam acontecendo. E queridos, nós estamos entrando nesta época. Eu não sei quem foi que escolheu o Donald Trump como Deus, porque estou vendo algumas publicações do Facebook falando que o Donald Trump, ele cumpriu profecias. Ora, quem cumpre profecias é Deus. O presidente dos Estados Unidos não é nada para mim, amém? Então, se ele reconheceu Jerusalém ou não como a capital de Israel, se ele fez algo que no mundo espiritual signifique alguma coisa, não é mais nem menos do que você pode fazer na sua casa, do que você pode fazer aqui na igreja. Se você declarar que Jerusalém é a capital de Israel, você está fazendo como ele, não está fazendo nem mais e nem menos, porque ele não tem poder sobre a terra santa, ele não tem poder para dizer o que é ou o que deixa de ser. Mas é o que acontecia naquela época, queridos. As pessoas estavam dando vozes a profetas que falavam mentiras, e com isso as pessoas estavam sofrendo. Sabe o que estava acontecendo naquela época, meus irmãos? Primeira coisa, catástrofes, estavam acontecendo naquela época terremotos, estavam acontecendo naquela época doenças estranhas que ninguém sabia de onde vinham, está se identificando. As pessoas não queriam mais ficar casadas com um homem só ou com uma mulher só. As pessoas, mesmo sendo judeus e ortodoxos, eles queriam casar com várias mulheres, os homens. Eles não queriam mais respeitar a família, eles não queriam mais respeitar os negócios, eles não queriam mais pagar aquilo que deviam. Eu não sei se você sabe, mas é nessa época do olho por olho, dente por dente, que surge um ditado que nós conhecemos até hoje, o chamado botar no pau. Alguém já ouviu falar isso? Trabalha na empresa, a empresa não pagou, o que a pessoa diz? Vou botar no pau, não é verdade? Também
quando alguém compra algo nosso, né? Alguém compra alguma coisa nossa, não paga, a gente fala assim: vou colocar o seu cheque no pau, não é isso? Naquela época, queridos, de tanto que os cristãos, ou, aliás, de tanto que os judeus, que seriam logo após os cristãos, não é? Deixaram de cumprir com seus negócios, passaram a ser enroladores, homens que não cumpriam com a verdade, roubavam nos pesos e nas medidas. Surgiu uma lei, e a lei dizia, preste atenção, hein, que se uma pessoa não pagasse o outro, havia dois caminhos. O primeiro, a pessoa poderia se tornar escravo, Renato. Aquele homem era colocado dentro da casa da família devedora e ia trabalhar para aquela família durante alguns anos, até que pagasse a sua dívida. Só que, ouça bem, se a dívida fosse muito grande, e supondo que aquela pessoa fosse muito velhinha, ela não conseguisse trabalhar, ou então o credor, ele olhasse para aquele homem e falasse: puxa vida, ele me deve 2 milhões de dólares, um exemplo, amém? E ele não vai, eu não quero um escravo por 2 milhões de dólares, naquela época era permitido ter escravos, não é? Então ele falava: eu não quero um escravo por 2 milhões de dólares, vou satisfazer a minha gana. Sabe o que eles faziam? Pegavam o homem, colocavam ele na praça pública, em cima de um pedaço de uma mesa de madeira, que era o pau, não é? E aí esticava aquele homem para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e quando ele estava bem esticadinho, ele pegava uma espada e pá! Cortavam a perna, cortavam um braço. Isso era colocar no pau. E pasmem vocês, queridos, esses eram os judeus da época. Nós estamos falando de pessoas que não eram cristãos. Está se identificando, sim ou não? Porque hoje, queridos, nós temos um problema muito sério. E sabe qual é o problema, meus irmãos? Crente não paga ninguém. Sabia disso? Eu me lembro que comecei a trabalhar, e o primeiro grande cano que eu tomei na minha vida foi de um homem que se dizia pastor, tinha uma revista, publicou a revista comigo, pagamos a pré-impressão, a impressão da revista. Não sei se a minha esposa vai lembrar disso, nunca pagou. Conheci um outro homem que se dizia, mas não era, homem de Deus, e um dia ele chegou, e nessa época eu trabalhava com publicação de materiais, jornais, e era um pastor. Eu nunca tinha visto um pastor na minha vida. Veja que Deus teve misericórdia, né? Porque por muito menos do que isso, tem pessoas que nunca entram numa igreja. E era um rapaz baixinho, gordinho. Eu lembro que ele tinha 3 igrejas. E quando ele estava precisando de dinheiro, ele ia lá no meu escritório, produzia um jornal e vendia lá por 3 URVs na época. Lembram da URV? Alguém deve lembrar aqui de URV, né? Vendia por 3 URVs, equivalente a hoje, sei lá, 10, 12 reais cada jornal. E um dia eu falei: você está rodando 5 mil jornais, 5 mil jornais vezes 5 são 25 mil reais, um exemplo. Eu fiz uma conta assim, eu falei: os irmãos da sua igreja vão comprar? Ele falou: esse povo é tudo bobo, eles compram tudo que eu faço. Eu já fiz chaveiro da Vitória, para dar a chave da Vitória, eles compraram. Eu já fiz isso, eles compraram. Eles são tudo bobo. Quando eu estou precisando de dinheiro, eu invento alguma coisa e eles compram. Eu falei: rapaz, olha, queridos, eu não era crente, hein? Eu não era crente, eu não ia à igreja. Aliás, eu tinha pavor de crente. E eu lembro que naquele dia eu disse para aquele homem, falei assim: você não tem medo não de fazer um negócio desse? E ele falou assim para mim: rapaz, os 3 terrenos da minha igreja estão no meu nome, eu fiz de bloquinho, mas eu coloquei aqueles bloquinhos de pé, porque o dia que eu quiser eu derrubo aquela... Ele disse assim: porcaria, e construa uns predinhos lá para mim. Você era crente, queridos? Quando nós entramos em uma loja para comprar, a Valdirene já viu isso, eu já tive essa oportunidade. Você entra numa loja para comprar, você tem de colocar sua profissão para provar um crediário. Sim ou não, gente? E uma vez eu caí na besteira de colocar lá pastor, o crédito não passou. Não aprovaram o meu crédito, sabe por quê? Olha, toda vez que vem um pastor compra aqui, a gente não recebe. Queridos, vocês me conhecem, sabem que eu procuro pregar com bom humor, mas é triste ouvir um negócio desse. É muito triste. Eu sei que não somos assim. Eu sei que você está ouvindo isso e alguma coisa está te incomodando aí dentro, porque eu sei que nós não somos assim. Amém? Mas eu quero que você entenda que existem muitas pessoas assim. Tem muito crente que fala que é crente
para tirar dinheiro do outro. Tem muito crente que fala que é crente para conseguir um status que ele não tem, um crédito que ele não tem. Esses eram os crentes daquela época. Está se identificando com alguma coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje? Joel, queridos, é um profeta tremendo. Eu aconselho você a ler o livro de Joel. O texto diz, amados, que se você ler esse texto na sua casa, algumas catástrofes estavam acontecendo naquela época. As previsões estavam acontecendo, as coisas que Deus falou que iriam acontecer, estavam acontecendo. Terremotos, tinha muita coisa ali, queridos, que as pessoas estavam se assustando. E Joel surge pregando a sua palavra, dizendo: a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Mas olha o que ele diz: mas principalmente a felicidade dos homens secou. Preste atenção no que diz o profeta Joel. Ouça bem o que ele diz: principalmente a felicidade dos homens secou. Sabe o que significa isso, queridos? As pessoas não tinham mais felicidade de adorar a Deus. As pessoas não tinham mais amor a Deus. Homens e mulheres eram tristes, caídos, pessoas que não tinham o menor desejo de adorar a Deus, pessoas que só iam à sinagoga porque tinham a obrigação de ir, porque tinham que demonstrar que eram judeus, porque tinham que fazer parecer para a família do lado que eles eram crentes, porque crente não era nada, porque eles não oravam mais. O pai que entrava dentro da sinagoga para ouvir a palavra que ele tinha que pregar para a esposa e para as crianças que na época não podiam entrar na sinagoga, ele ouvia a mensagem, engolia a mensagem, chegava em casa e não falava um pio, não pregava a mensagem, não falava de Deus, não falava de Yahvé para a sua família, não tinha alegria de pregar a palavra de Deus. É por isso, amados, que as pessoas entraram nesse processo de tristeza espiritual, porque viveram a primeira fase daquilo que pregava o profeta Joel, desobedeceram a Deus. A desobediência leva a um padrão de tristeza emocional. A desobediência faz com que a gente adoeça e não consiga orar. A palavra de Deus, ela nos ensina que para orar nós temos que estar alegres. O que é estar alegre na presença de Deus? É saber que a alegria do Senhor, ela é conosco, independente das dificuldades que nós vivemos. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças a Deus sobre todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Perceba, queridos, alegrem-se sempre. Em 1 Tessalonicenses 5, vem antes de orar sem cessar. Se você sai aqui da igreja, ouça bem, se você sai aqui da igreja caído, triste, se você não tem a gana, se você não tem o desejo, se você não tem a alegria no Senhor, de entrar dentro da igreja e falar: meu Deus, que palavra é essa? Que louvor é esse? Aleluia! Sabe o que acontece? No outro dia você nem lembra o que foi pregado. No outro dia você sequer sabe o que foi pregado, porque não há alegria espiritual na sua vida. Este é o profeta Joel. E Joel começa a dar causas para falar por que o povo está daquele jeito.
Se você estiver com a sua Bíblia aberta, amém. Se não, você marca aí em algum lugar. Joel capítulo 1, em versículo 5. Ele diz assim: acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Sabe o que ele está dizendo? Que as pessoas estavam dormindo, que as pessoas estavam embriagadas, mas não com a presença do Deus poderoso, mas sim de outras coisas que não fazem parte da vida de alguém que deve adorar a Deus. Joel, ele começa dizendo que aquele povo primeiro precisava acordar. A igreja de hoje precisa acordar, queridos. A igreja da atualidade, ela tem que acordar. Você precisa acordar. Você precisa entender que a chama do Espírito Santo depende de você, para que a glória dele seja manifestada, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que dependem de você, para conhecer a glória de Deus. Nós precisamos acordar. Nós precisamos entender que o sono não é para o crente. Por isso ele disse: desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos, amados, fazer o que disse este homem. Entender que muitas vezes nós nos embebedamos com as coisas do dia a dia. Queremos a felicidade do dia a dia, queremos a felicidade dos amigos. O vinho faz isso. Por isso ele chama as pessoas de bêbadas, porque o vinho trazia felicidade. Nós queremos felicidade, mas não queremos Jesus. Sabe qual é o problema do crente? Ele desanima com a igreja, porque ele não está feliz com a família. Ele desanima com a igreja, porque ele não está feliz no trabalho. Ele desanima com a igreja, porque ele não está feliz com a profissão. Ele desanima com a igreja, porque ele quer se embebedar. Ele quer buscar felicidade, não com a palavra de Deus, mas com as coisas lá de fora. Ele disse: acordem. E logo depois ele diz: lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Beber vinho significa aqueles que buscam a felicidade em outras coisas que não o Espírito Santo de Deus. A igreja não lamenta mais. Sabe por quê? As maiores igrejas estão há 4 ou 5 anos com o mesmo número de pessoas. Pastor Leandro Figueira, pastor da igreja em células de maior tamanho no interior de São Paulo, vai fazer 5 anos que a igreja tem 3.000 pessoas, não muda. O nosso ministério, em nível de Brasil, tem cerca de 7.000 membros, não muda há 5 anos. Fora as igrejas que têm diminuído, fechado. Sabe por quê, queridos? Porque nós não pranteamos, nós não lamentamos mais. Ouça, nós não lamentamos mais os nossos pecados, nós não lamentamos mais as nossas dores, nós não lamentamos mais. O Salmo 128, versículo 1 diz que são felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Sabe por que nós não lamentamos mais? Porque nós não conhecemos mais o significado da alegria de estar na presença de Deus. Então, nós não sentimos falta da alegria de estar na presença de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Nós não sentimos mais falta do dia
em que fomos tomados pela presença de Deus. Nós não sentimos mais falta daquele culto em que a palavra entrou no nosso coração, fez tremer as nossas pernas, encheu os nossos olhos de lágrimas, nos batizou com o Espírito Santo. Isso para nós perdeu o valor. As pessoas estão preocupadas com metodologias, as pessoas estão preocupadas em encher os templos, em encher os bolsos. É isso que as pessoas estão preocupadas, mas ninguém está preocupado em manter o primeiro amor no seu coração. Então, para que eu vou chorar? Para que eu vou prantear a minha dor para Deus, se eu não sei mais o que é adorar a Deus? É isso que o profeta Joel estava falando. As pessoas haviam perdido o primeiro amor. E sabe, amados, quando nós falamos que Jesus está voltando, Jesus está voltando porque a igreja perdeu a essência, a igreja perdeu o caminho, a igreja perdeu a autoridade, a igreja perdeu a felicidade. E eu vou dizer algo para vocês, não se assustem não, a igreja perdeu o caráter. Tem um monte de gente em cima dos púlpitos, tudo um bando de adúltero, tudo pastor falso, que não prega a palavra, que não fala a verdade, que trai a mulher e no outro dia sobe no altar para pregar, que enrola as pessoas. Você sabe o que é ser pastor? Você sabe o que é colocar a mão na cabeça de alguém? É transmitir unção. Você sabe o que é unção? Unção significa transmissão. O que a boca desses pastores está transmitindo para as suas igrejas? Ninguém mais pranteia a falta da felicidade em Jesus Cristo. Sabe por quê? A começar do altar. O altar do Senhor está podre. O altar do Senhor perdeu a essência. Por fora é bonito, pintado de cal, mas por dentro, sabe o que é? Sepulcros. Quando você vai olhar a vida de algumas pessoas, quando você vai olhar a vida de pessoas que têm se colocado nos altares para pregar, é um bando de gente que não deveria nem passar pela porta da igreja. Pastor, todo mundo tem que entrar na porta da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o apóstolo Paulo falou: alguns terão que ser lançados ao inferno para conhecerem a verdadeira glória de Deus. Teve a oportunidade de pregar, teve a oportunidade de cantar, teve a oportunidade de abençoar vidas, e ao invés de fazer isto, fica desonrando o altar do Senhor. E sabe, irmãos, o que está no altar está na igreja. Aquela máxima de que os opostos se atraem é coisa do Isaac Newton. Mas vai ouvir o que dizem os profetas: o que é carne, o que é espírito é espírito. Então não é oposto que se atrai. Coisa boa atrai coisa boa, coisa ruim atrai coisa ruim. Então o meu Deus me ensinou que se eu sou bom, eu procuro quem é bom. Se eu sou bom, eu procuro me alegrar com quem está na presença do Espírito Santo de Deus. Agora o cara bebe, fuma, usa droga, trai a mulher, rouba, não paga. Sabe aonde que ele vai? Procurar quem faz a mesma coisa, só para aparecer para o vizinho que é crente.
Nós temos que acabar com isso, queridos. Mais vale uma família de 7 pessoas, como foi na vida de Noé, que se salva dentro da arca, do que salvar uma igreja que vai afundar no naufrágio. E agora eu te pergunto, nós, missionária, vamos estar entre os 7? Ou vamos estar no meio da multidão? Deus precisa colocar sobre nós, queridos, um espírito, para que nós possamos acordar. Joel capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho. Lê a história, você vai ver que lá foi dito: Senhor, geralmente se guarda o melhor vinho para o final da festa, mas você está servindo o melhor vinho agora. Deus transformou vinho novo, Deus fez o vinho novo. Vinho novo é o vinho da alegria, vinho novo é o vinho da paz, vinho novo é o vinho da transformação do Espírito Santo. Sabe o que o profeta está falando? Não é para ficar orando não, querido. Não é para ficar só falando: Senhor, bendito e amado, Deus de misericórdias, Pai das alturas, etc e etc. Não. Deus está falando para você dobrar o teu joelho. Deus está falando para você se quebrar diante dele e dar um urro, falar: Deus, eu não aguento mais ficar longe do teu vinho novo. Está entendendo, sim ou não? É isso que Deus está cobrando de nós. É isso que o Senhor está cobrando de cada um de nós. Deus não quer que a gente durma. Salmo capítulo 3 e versículo 5 diz assim: eu durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Sabe aquelas pessoas que você conhece que dormem e não acorda mais? Sabe aquelas pessoas que você conhece que vivem como se estivessem dormindo? Não sai do marasmo, não sai do barco da depressão, não sai da tristeza, não sai da dificuldade. É porque o Senhor não está sustentando. Isaías 41 versículo 10 não está funcionando na vida dessas pessoas. Amados, isso é muito sério. Era sério naquela época, é sério nos dias de hoje. Olha o resultado. Olha o resultado da falta do vinho novo. Olha o resultado da embriaguez. A primeira coisa que ele fala no versículo que nós lemos: a vinha está seca. A vinha seca, querido, significa transformação. A vinha precisa ser transformada, ela tem que ser prensada, tem que ser transformada em vinho, para que a pessoa possa tomar o vinho e se alegrar com o vinho. Vinho significa não só felicidade, mas transformação de vida. A vinha está seca, não tem transformação de vida. Pessoas que vivem dessa maneira não têm vida transformada, não tem resultado nas suas orações, não vem o resultado prático da presença do Espírito Santo nas suas vidas. São pessoas que acordam, dormem do mesmo jeito, não mudam. Entra na igreja bebendo e fumando, sai da igreja bebendo e fumando, não tem transformação de vida, boca suja, fala 10 palavrões por minuto, não tem transformação. A primeira coisa que acontece é a falta de transformação de vida. Ouve bem, se você conhece uma pessoa que está na tua casa, que está no teu círculo de amizades, que está na tua igreja, e que não tem transformação, está vivendo esse texto, precisa mudar, precisa ter transformação de vida.
Eu não sei quem é, meu irmão, minha irmã. Pode ser teu filho, pode ser tua filha, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser parente, pode ser amigo. Mas abre a tua boca, porque essas pessoas precisam viver. Romanos capítulo 12, versículo 2, tem que transformar a sua vida, tem que transformar o seu entendimento, tem que renovar a sua mente, através da presença do Espírito Santo. Primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece, ele diz aqui: a figueira murchou. Diferente da videira, queridos, preste atenção, porque a Bíblia, ela é simbólica. A videira, eu pego a uva, prenso a uva e tiro o suco da uva. Mas a figueira, eu como a figueira. Sabe o que o profeta está dizendo? A figueira murchou. A figueira somos nós, porque nós somos o fruto do Espírito Santo. Nós somos o fruto do Espírito Santo de Deus. Nós é que temos que trazer a transformação. Nós é que temos que demonstrar a transformação. A figueira murchou. Agora não estamos falando de quem está lá fora, estamos falando de quem está aqui dentro. A figueira que somos nós murchou. A gente murcha quando entra nessa situação. Não tem palavra que resolva, não tem louvor que resolva, não tem aconselhamento que resolva, não tem visita que resolva, não tem livro que resolva, não tem nada que resolva, porque a figueira murchou. Lucas capítulo 3 e versículo 9, Deus compara cada um de nós com figueira, com árvore. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, eu corto e lanço no fogo. João capítulo 15, versículo 5, eu sou o ramo, vocês são as videiras. Marcos capítulo 8, quando Jesus cura o cego, ele cura o cego e pergunta: o que vês? Senhor, eu vejo as pessoas como árvores. Jesus, ops, está vendo demais. Vai lá, passa a mão no olho dele de novo, fala: o que vês? Agora eu vejo pessoas. Deus nos compara a árvores. Quando esse texto diz que a figueira murchou, é porque nós murchamos. Sabe quando você entra na igreja, estou falando com a igreja agora, hein? Sabe quando você entra na igreja e você fica assim no louvor? Sabe quando o irmão está dando uhul, alegria, glória a Deus, aleluia, falando em línguas, e você está parecendo um tronco de árvore? A figueira murchou, meu irmão. A figueira murchou. Você tem que se olhar. Tem que ter a oportunidade que o cego teve. Uma hora eu vou pregar sobre isso, de se olhar como árvore, de olhar para dentro, de olhar, fazer um olhar introspectivo, ver qual é o problema e mudar de vida. Porque não sou eu que vou trazer alegria para você, é Deus que tem que entrar em você e te dar alegria. Eis que estou à porta e bato. Ou você dá oportunidade para ele entrar na tua vida, mudar a tua história, te encher de alegria, ou você vai continuar sendo figueira seca. Vai continuar entrando no culto, ficando que nem um pé de árvore, preso na raiz. Ou a gente muda, ou a história continua desse jeito. Deixa eu andar aqui, amados. É aí que ele coloca a chamada praga dos gafanhotos. Muitas pessoas falam que são 4 tipos de gafanhoto, mas não são 4 tipos de gafanhoto. São 4 estações na vida do gafanhoto. A primeira fase é o chamado gafanhoto cortador. Segunda fase do livro de Joel. O gafanhoto, queridos, ele tem 4 fases. E essa fase, amados, do gafanhoto cortador, é a fase em que ele está na fase de larva. Ele está nascendo. Então ele se deposita numa folha, presta atenção, ele se deposita numa folha, fica ali no cantinho, ó, só mordendo na beirada, só comendo os pedacinhos. Sabe o que é isso, amados? O gafanhoto significa o pecado na nossa vida. O gafanhoto significa os pecados que nós achamos que não vão fazer diferença. O gafanhoto está aí, está comendo você de pedacinho. Toda hora ele vai, ó, come um pedacinho, você fala: não doeu não. Vai lá, come outro pedacinho, não doeu não. Muitas pessoas não percebem que
que elas estão nessa primeira fase. Eu estou falando com você. Às vezes o gafanhoto está aí, está comendo um pedacinho, e você está falando assim: não, tudo bem, não tem problema. Tem problema sim, querido, porque se você não matar o gafanhoto na primeira fase, você vai para a segunda. A segunda fase é o chamado gafanhoto migrador. Agora ele está maior, agora ele já está maiorzinho. Sabe o que ele faz? Ele não come só as folhas, mas ele começa a comer o galho. Presta atenção, queridos, porque a Bíblia ela é simbólica. Sabe o que significa os galhos da árvore? Os dedos dos pés e das mãos. Tenta escrever sem o dedo das mãos. Tenta andar sem o dedo dos pés. Primeira coisa que você perde quando você está sem os dedos dos pés: equilíbrio. Na segunda fase a gente perde o equilíbrio. Na segunda fase, o pecado começa a trazer para você um sentimento de falta de arrependimento. Você perdeu o equilíbrio com Deus, você perdeu o link com o Senhor. Aí ele vai e come os dedos da mão, os galhos. Nós somos a carta de Cristo. Como que você escreve a carta sem dedo? Como que você conta os seus pecados sem dedo? Como que você aponta o seu pecado sem dedo? Como que você se alimenta sem dedo? É só a segunda fase do pecado. É só a segunda fase do gafanhoto. Deus está mostrando pessoas aqui que estão na segunda fase. Precisa mudar, querido. Precisa mudar. Porque se não mudar, meu irmão, minha irmã, nós vamos para a terceira fase. A terceira fase é um gafanhoto chamado devorador. Duas coisas acontecem com o gafanhoto devorador. A primeira é que agora ele já criou perninha, já criou asinha. Então ele não está mais só em você, ele começa a pular para a pessoa que está do lado. Pecado começou pequenininho, começou a tirar o teu equilíbrio. Agora ele cria perna e cria asa e começa a voar dentro da tua casa. Teu filho começa a pecar, tua mulher começa a pecar. Pessoas que no teu relacionamento nunca pecaram começam a fazer coisa errada. Sabe por quê? Porque o pecado saiu de você e contaminou o outro. É o que eu estava falando aqui das pessoas que pregam, transmite coisa errada. Terceira fase, queridos, o gafanhoto sai de você e vai para o outro, começa a atacar a vida do outro. Eu não me esqueço, já tive a oportunidade de falar sobre isso. A primeira vez que eu vi falar sobre um caso de AIDS foi no Fantástico. E a primeira vez que eu vi falar sobre um caso de AIDS, eu me lembro até hoje dessa cena. Era nos Estados Unidos, dois homens carregando uma mulher numa ambulância. A mulher estava morrendo de AIDS, que o marido tinha transmitido. E o marido estava vivo. O marido não tinha ficado doente. Está entendendo o que eu quero dizer? O pecado saiu de um e atacou a vida do outro. Ele viu a mulher definhar, morrer. Ele viu o que o pecado dele fez. E queridos, João capítulo 10, versículo 10, roubar, matar e destruir. Ele não quer só que o outro morra, ele quer que você se destrua. Ele quer ver alguém da tua família vivendo o pecado que você esconde. Tá vendo aí? Você achou que ia esconder o pecado? Você achou que ninguém ia saber? Olha o teu filho aí fazendo a mesma coisa. Aí você vai para Deus: Deus, a figueira murchou, não tem vinho novo. Você entra na igreja assim, ó. Aonde que vai ver Deus? A segunda coisa que acontece com o gafanhoto devorador: ele come o caule da árvore. Ele come o caule da árvore. Eu preciso falar isso. Ele vai e começa a comer o caule da árvore. Então, além do pecado pular para o outro, a árvore, ó, cai. A pessoa não tem ânimo de vir para a igreja, a pessoa não tem ânimo de orar, a pessoa não tem ânimo de pregar, a pessoa não tem ânimo de falar, a pessoa não tem ânimo de confessar, a pessoa não tem ânimo de trabalhar, a pessoa não tem ânimo de comer, a pessoa não tem ânimo de beber. Você conhece alguém assim, sim ou não? Terceira fase do gafanhoto. Quarta fase do gafanhoto é o gafanhoto destruidor. Aqui a destruição, ela é total. O gafanhoto vai e ele arrasa com tudo. Aquele mesmo gafanhoto que começou pequenininho na árvore, que é você, ele vai crescendo, tira o teu equilíbrio,
Depois que ele tira o teu equilíbrio, ele pula para os outros dentro da tua casa. Ele te derruba. E agora ele mesmo destrói você. Espero, queridos, que vocês estejam entendendo. Estou tentando ser rápido e claro. Porque a quarta fase do gafanhoto não tem volta. Cortou a árvore pela raiz, acabou. Não tem volta. Hebreus capítulo 13. Para aqueles que foram iluminados, conheceram a glória de Deus, participaram das suas bênçãos, das suas alegrias, e o traíram, é como se tivessem pego a Jesus e o crucificado novamente. Para esses não haverá perdão. Não tem volta, queridos. Não tem jeito. E agora eu pergunto a vocês, amados, como fazer para sair dessa fase? Joel diz, capítulo 2 e versículo 12: agora porém declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. A primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, minha querida, é voltar para Jesus de todo o coração. É falar para Deus: Deus, eu estou voltando, mas eu estou voltando com tudo. Eu estou voltando para adorar, eu estou voltando para cantar, eu estou voltando para chorar na tua presença, eu estou voltando para trabalhar na tua casa, eu estou voltando para fazer a tua obra, eu estou voltando. E ele diz, queridos, que nós temos que voltar com jejum, com lamento e com pranto. Jejum é tirar de dentro de nós aquilo que nos satisfaz. Lamento é arrependimento profundo a respeito de tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. Pranto é chorar as nossas dores sem ter nenhuma parcimônia. Só desse jeito nós vamos conseguir sair dessa situação. Só desse jeito a igreja sai dessa situação. Só desse jeito a nossa família sai dessa situação. Só desse jeito o Brasil sai dessa situação. Só desse jeito essas igrejas que estão pregando por aí essas coisas falsas vão parar de roubar os membros verdadeiros da igreja do Senhor. Deus promete dois tipos de recuperação. A primeira recuperação que Deus promete é a recuperação material. Quando nós fazemos isso, Joel capítulo 2 e versículo 24, ele diz assim: as eiras se encherão de trigo. Meu irmão, se você se recuperar, as tuas eiras se encherão de trigo. Trigo faz pão, pão representa o Espírito Santo. Isso significa que você vai ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai te alimentar materialmente, espiritualmente. Deus vai colocar sobre a tua vida o alimento que você precisa para se levantar e ficar de pé diante dEle. A segunda coisa que ele diz: os tonéis transbordarão de vinho e azeite. O tonel é você. Quem vai transbordar é você. Vinho é transformação, azeite é unção. Deus está dizendo que você vai transbordar vinho e azeite. Do mesmo jeito que na terceira fase o gafanhoto pulou, contaminou a tua família, você vai transbordar, vai curar, vai limpar, vai tratar, vai trazer milagre na vida da sua família. Aleluia. Aleluia. Nós vamos transbordar Jesus Cristo. Joel capítulo 2 versículo 25 diz assim: serão restituídos os anos destruídos pelos gafanhotos. Oh meu Deus, a tua família vai ser restituída, as tuas amizades vão ser restituídas, a tua igreja vai ser restituída, você como templo do Espírito Santo vai ser restituído. Deus vai trazer de volta os anos de alegria sobre a tua vida. Oh Jesus. Joel capítulo 2 versículo 26: vocês comerão até ficarem satisfeitos.
Santo Deus. Sabe o que é isso, querido? Ontem eu estava falando do Renato aqui, né? Renatão vem aqui, pula, 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 depois não consegue mais nem cantar. Sabe por quê? Ficou satisfeito na presença de Deus. A Aline de vez em quando vem aqui, começa a cantar, a voz acaba, ficou satisfeita na presença de Deus. Você vai entrar aqui, você vai começar a orar, você não vai ter força para orar, você vai ajoelhar e vai falar: Deus, eu não tenho mais palavra, porque você está satisfeito na presença de Deus. Nós vamos ficar cheios da palavra de Deus, mas a gente tem que voltar de todo o coração para Deus. Joel capítulo 2, versículo 26: nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais um pastor vai ter que subir num altar para falar o que eu falei nessa pregação a respeito de outros pastores. Nunca mais um pastor vai subir num altar para falar que pastor não paga, para falar que crente não paga. Nunca mais você vai ter vergonha de dizer que é crente, muito pelo contrário, você vai dizer: eu sou ungido, lavado, remido pelo fogo do Espírito Santo de Deus, eu me orgulho de ser crente. Aleluia, aplaude o Senhor, aleluia. É isso que Deus tem para nós, queridos. Isso é restituição material. Queria chamar o ministério de louvor aqui na frente, porque Deus também traz recuperação espiritual. Joel capítulo 2, versículo 28: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Aleluia. Sabe o que significa isso? Derramarei o meu espírito sobre o católico, derramarei o meu espírito sobre o umbandista, derramarei o meu espírito sobre o macumbeiro, derramarei o meu espírito sobre o ateu, derramarei o meu espírito sobre os Estados Unidos, derramarei o meu espírito sobre Israel, derramarei o meu espírito sobre a Síria, derramarei o meu espírito sobre o Líbano, derramarei o meu espírito sobre São Paulo, sobre o Engenheiro Goulart, sobre a Penha, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos, em nome de Jesus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Aleluia. O teu filho vai profetizar a palavra, a tua filha vai profetizar a palavra. Filho não é só aquele que a gente cria, filho é aquele que a gente ora para parir ele dentro da igreja, para que ele entre na igreja, para que ele se converta, para que ele mude a vida dele. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você ora e que nunca veio para a igreja? Vai ser o teu filho, vai ser o teu parto espiritual. Esse teu filho, ele vai profetizar a palavra de Deus. Os velhos terão projetos. Sabe aquele velhinho de 90 anos? Sabe aquela pessoa que já está na igreja? Pode ficar de pé, querido. Sabe aquela pessoa que já está na igreja há muito tempo? É crente antigo, já sabe toda a homilia da igreja, já conhece toda a organização do culto, ele já sabe até o que o pastor vai pregar. Esse velhinho dentro da igreja, ele vai falar: essa palavra entrou no meu coração, Deus está me dando um projeto. Recandaramanaias. Eu vou abrir uma igreja, eu vou converter os meus irmãos, ou mais, eu vou fazer alguma coisa tremenda para Deus. Mas mais do que isso, Joel capítulo 2 e versículo 28 diz assim: os jovens terão visões. Aquela pessoa que acabou de entrar na igreja, aquela pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo agora há pouco, ela vai começar a olhar, queridos, vai viver Atos capítulo 2 e falar: ei,
Que chama é essa na tua cabeça? Eu não sei. Estou tendo uma visão. Oh, que homem de branco é esse descendo aí? Que luz é essa que eu estou vendo? Nós vamos começar previsões, queridos. Estava falando esses dias com o Tiago. Estava participando do encontro com Deus. Chegou uma pessoa, colocou a mão no meu coração e falou assim: 7 anos é jovem demais. 7 anos é muito pouco tempo. Aquela pessoa nunca me viu. Aquela pessoa, primeira vez que eu encontrei ela. Mas eu fui para o encontro semana retrasada falando: Deus, essa igreja já tem 7 anos. Ela precisa sair do lugar. E aí vem alguém, coloca o braço na mão no meu peito e diz: 7 anos é pouco tempo. E aí Deus me leva nessa mensagem e fala: os jovens terão visões. Do que você precisa para ter visão nessa noite? Do que você precisa para ter projetos nessa noite? Do que você precisa para mudar a sua vida nessa noite? Do que você precisa para ter transformação nessa noite? Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos: nos dá projetos, nos dá visões, mas permite, ó Deus, que nós possamos entrar nesta noite, ó Espírito Santo, no Santo dos Santos, mas com o coração totalmente voltado para o Senhor, com lamento, com pranto, adorando o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Durante esse louvor, querido, dá liberdade para Jesus, amém? Adore, levante as suas mãos, lembre-se que o gafanhoto ainda não atacou o tronco, aleluia. Você pode pular, você pode cantar, você pode levantar as suas mãos e adorar o nome do Espírito Santo, aleluia. Ao que se senta sobre o trono do céu, diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Ei, Maramanai. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Adore, querido. E eu te adorarei. Santo, 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 santo. Coloque pra fora agora. Declare, declare, declare. Adore o nome dele, porque ele está nesse lugar. É a glória do Espírito Santo sobre a tua vida. Creia, 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 creia. Seja
tomado pela presença dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, 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 chame Ele, chame Ele, chame Ele. Está vestido Oh Jesus, arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. aleluia. Jesus, Aleluia. seu nome é força, é força de vida, misericórdia, água viva. Adore, 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 adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore, 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 adore. Oh. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. Ei, Maramanã. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Shemarai, Rikandaramanai, Daramanai, Eikandarama Sore Andanai, Rikandalamanore Kandanai. Eis que o pecado que estava sobre ti, que comia as tuas folhas, que comia os teus galhos, que tentava te derrubar, eu retiro nesta noite, faço cair por terra e te restauro na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Chegando